Olá pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro. E hoje nós vamos abordar sobre Free Glass, vidro de 2019. Olá Maria, como vai você? Olá, Cris. Olá, pessoal. Olá, todo mundo. Faz um tempinho que a gente não faz o programa Despertos. É um programa que o pessoal gosta bastante. Eu também, a Cris também. Mas é a falta de tempo mesmo, né? Muitos cursos, muitos estudos. Então a gente acaba não conseguindo se sincronizar. Mas o vídeo de hoje é muito especial e vai ter muitos raciocínios e paralelos. Então, além de utilizar o filme para, digamos, enxergar mais da própria realidade, as informações dadas são bastante relevantes, então presta atenção, igual eu falo para os meus alunos, que o vídeo de hoje se chama A Vida é de Vidro. Por que será? Vamos lá, Cris, é com você. Eu vou avisar para você que esse programa, esta resenha, que não é bem uma resenha e sim, mas próxima a um trabalho filosófico, psicológico, até histórico aí, não é aconselhada para as pessoas que ainda não assistiram o filme Glass, né, Vidro, de 2019, atualmente no cinema. Se você aí já assistiu ou não vai assistir, ou até prefere ver o programa para saber mais informações que te ajudarão a extrair informações mais profundas, então siga em frente. Caso contrário, retorne ao nosso canal após assistir ao filme, pois ele vai estar lotado de spoilers. Maria, recentemente temos visto um grande número de filmes que literalmente estão nos dando muitas dicas ou até recados, né, diretos daqueles que você ironicamente chama de eles. O filme Glass de 2019 é um dos mais fortes representantes desse grupo de filmes. Conta aqui pra gente um pouco da trama, dos autores, etc, etc, etc. Então, pessoal, vamos lá. É complicado falar desse filme. Tem muita coisa para falar e o mais interessante desse filme é que o meu coração bombeou sangue a tudo no final do filme, enxergando, para variar, muitas coisas que a maioria tava lá apático, né? O cinema tava cheio, né? As pessoas apático. Aí eu observei, o filme acabou, as pessoas levantaram. Aí, você gostou? Tá bom. E você gostou? É legal, mas sei lá, né? Foi um pouco parado, só no final, tá? Eu ouvindo o pessoal, né, descendo as escadas, indo para aqueles corredores para sair ali do shopping. Então, nitidamente, a grande maioria não percebe nada. E aí, pelas críticas que eu fui procurar, né? Nossa Senhora. Um terror. Os críticos não enxergam um palmo à frente do nariz, a não ser aquele critério de sai sangue, não sai sangue, tem ação, explode tudo, a direção focou bem naqueles momentos, encheu a tela de recursos ou não encheu a tela de recursos. Moral da história. Eles não perceberam o mais importante de tudo. Então, só para mostrar um pouquinho disso, e obviamente, né, muitos críticos, principalmente os americanos, eles são pagos para falar certas coisas, porque esse filme incomoda muita gente. Parece aquela musiquinha, né? O elefante incomoda muita gente. Então esse filme revela muita coisa e incomoda muita gente. Então a crítica americana caiu matando em cima. Sempre digo o seguinte: se a crítica tá matando, vai assistir. Se a crítica rasga de elogios, deixa pra lá. Essa é a minha opinião, porque se você for, você não vai ver nada a não ser aquilo que o filme está trabalhando, aquilo que está no filme que está trabalhando para, como a Cris brincou, abrir aspas, eles, fechar aspas, para aqueles que querem implantar memórias na sua cabecinha para condicionar o teu comportamento. E esse filme aqui é deveras revelador, talvez por dois caminhos. Um, porque, de novo, abrir aspas, eles, fechar aspas, querem se apresentar de maneira mais clara agora com essa visão e condução de um governo mundial, um governo único mundial, um socialismo totalitário
que se prepara com tudo para o mundo inteiro, né? Um governo central unificado, uma única oligarquia, né? Que é o que está acontecendo no mundo, e toda a manipulação levando para isso. Eu explico isso em detalhes no meu curso, que já está com mais de 80 horas gravadas de aulas, chamado O Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade. E esses cursos todos meus estão em um novo website, que é mcpereda.com.br. Aconselho vocês a entrarem lá, e lá vão localizar os cursos, né, que eu costumo dar, tanto os online, todos gravados, como os presenciais, como também as viagens que eu faço com os alunos e com os convidados, quem quiser ir junto, para conhecer aquilo que eu também chamo de a verdadeira história da humanidade. Então, tá aqui embaixo para vocês os links para que vocês possam conhecer. E isso tudo por quê? É exatamente para nós podermos enxergar mais da realidade. Eu vejo essa dificuldade, né, das pessoas enxergarem o que está por detrás, porque vocês vão entender hoje mesmo, né, um pouco do porquê disso, mas obviamente só nos cursos para você entender por completo. Então eu peguei uma resenha aqui que eu achei interessante, e talvez fosse refrescar um pouco a visão daquilo que os brasileiros costumam escrever, que boa parte das resenhas brasileiras tem muito do que foi escrito nas resenhas americanas e eles replicam. Então isso aqui é uma resenha brasileira chamada de um website chamado ovicio.com.br, tudo junto, ovicio.com.br, e diz assim: com 25 críticas computadas, sendo 15 negativas e 10 positivas, a avaliação no Rotten Tomatoes, que é tomates podres, né, aparece em 40%, enquanto a nota média está em 5,3 de 10, que é o máximo. Aí vem outro. Vidro é a maior decepção da carreira de M. Night Shyamalan, que é o nome do diretor, que também acho que trabalha na produção, destaca o IndieWire, que é um crítico aí de um site americano. Em seus trabalhos anteriores, Shyamalan mostrou um conhecimento maravilhoso de linguagem cinematográfica e um controle magistral de câmeras. Quer dizer, é só isso que eles olham. Mas nada disso está em Vidro, que só tem algumas tomadas memoráveis espalhadas em um filme visualmente pobre e de espaço vazio. Diz Slash Film, outra crítica de outro website. Aí diz assim: M. Night Shyamalan junta a narrativa de dois dos seus grandes trabalhos originais, Corpo Fechado de 2000 e Fragmentado de 2017, e um novo também explosivo trailer de quadrinhos que é sobre a história de Vidro, Glass, né? De Corpo Fechado, Bruce Willis retorna como David Dunn, agora como um justiceiro, né? Assim como também retorna Samuel L. Jackson como Elijah Price, que é o Sr. Glass, né? Que é vidro em português. Então, após a conclusão de Fragmentado, Vidro mostra Doom perseguindo a figura super-humana de Crumb, a fera, em uma série de crescentes encontros, enquanto a sombria presença de Price surge como um maestro que detém segredos fundamentais para os dois homens. Então, estrelado por Bruce Willis, Samuel L. Jackson e James McAvoy, Vidro chegou ao cinema no dia 17 de janeiro de 2019 e eu achei espetacular, por causa do que vocês vão perceber, que se você olhar com seus olhos comuns, você não vai ver nada disso. Mas quando você olha com os olhos de quem quer ver, tem um recadão lá, muito interessante. Aí diz essa resenha, continuando pela mesma resenha: como já foi mostrado e divulgado a exaustão nos trailers, esse filme aqui é a continuação dos fatos ocorridos em Fragmentado, em uma narrativa linear. Sabemos que a besta está solta e que David Dunn, que é o Bruce Willis, está interessado em capturá-lo, cumprindo seu papel de herói na história. Então ele era um justiceiro, protetor, assim. Logo no começo, sem muita enrolação, já vemos esse pequeno e aguardado confronto, né? Aí tem uma outra resenha, chama Toca
tocoterror.com, onde o foco dessa página é tudo que tenha terror. Então, tocoterror.com, tudo junto, ele quer coisa de terror. Então, ele esperava sangue explodindo no filme, na tela, respingando. E como isso não aconteceu no filme, olha a resenha dele. No caso de Vidro, quem se encarrega em cortar o barato da onda aventuresca é a psicóloga vivida por Sarah Paulson, que junta cada um deles em uma espécie de terapia de grupo. E apesar dela querer ser uma caçadora de mitos, explicando de maneira cética situações extraordinárias que envolvem os personagens, veremos depois que o papel dela vai bem mais além. Em matéria de filme de suspense e terror, que não é o caso, Vidro não funciona muito. Esse é o ponto de vista dele. Mal tem sangue em cena, inclusive a cabecinha do ser. No entanto, se você busca um filme que possa problematizar relações de mocinho e bandido em uma área ainda subestimada como a das HQs, né? Pode ir fundo e encarar esta empreitada de Shyamalan. E assim como ocorreu em Corpo Fechado, o diretor entregou um filme que não apresenta o que a gente quer, mas o que o fã de quadrinhos merece. HQ são os quadrinhos, né? E aí ele fala que o que a gente quer, a turma dele, quer ver sangue, entendeu? Então, claro que esse tipo de resenha e resenhista e pessoas que querem ver isso nos filmes não gostaram de Vidro, né? Mas é isso, Cris. Agora é com você. Maria, o constante processo de implantação de falsas memórias coletivas pode passar desapercebido para muita gente que talvez não tenha notado ser esse um fator não apenas importantíssimo aí no filme, mas em toda a história humana, como o que eu acabei de dizer. Tem a ver com o filme? Como, Cris? A parte que escapa, claro, só acho que 95% dos meus alunos que assistiram um webinário meu, que faz parte desse curso, até a verdadeira história da humanidade, onde eu falo de implantação de memórias, viu a história de uma psicóloga, PhD, chamada doutora Julia Shaw, e seus livros. Então, é inevitável a comparação, a inspiração do Shyamalan foi em cima da Julia Shaw, que eu já vou explicar quem é, para criar a personagem da Ellie Staple. É o nome dela, né? Ela tem até a figura da Julia Shaw já um pouco mais dramatizada, mas o cabelo, assim, a tentativa de fazer aquilo que a própria Julia faz, que eu já explico para vocês, é incrível. Então, quem conhece o trabalho da Julia, já leu os livros dela, que não é o meu caso, sabe muito bem que ele usou isso porque a Julia está na moda e está sendo bem patrocinada, porque o assunto que ela trabalha e ela pesquisa interessa muito. Interessante que o termo staple é grampo, né? Então, ela faz o quê? A Ellie, interessante que né, tem a ver com, digamos, a primeiro colocação do nome de Deus. Esse L-I-E teria a ver com espelhamento, né? Porque tudo que tem ili, L, né, é um espelhamento de dois lados que se repetem. Então é interessante o nome que foi usado, Ellie Staple, que significa um espelho um espelhamento que grampeia. Ou seja, há uma obstrução. É isso que ela faz. O papel dela é obstruir o caminho dos que estão se desenvolvendo, se estão se descobrindo, né? Mas a Julia Shaw, vamos colocar uma imagem dela aí para vocês, né? Bonita ela. Nascida em 1987, uma psicóloga alemã, canadense, porque ela nasceu na Alemanha e jovenzinha, pequenininha, foi para o Canadá e é escritora de ciência popular, especializada em falsas memórias, entendeu? Shaw nasceu em Colônia, na Alemanha, e cresceu no Canadá em 2004. Ela iniciou seu bacharelado em psicologia na Simon Fraser University. Ela completou um mestrado em psicologia e direito da Universidade de Maastricht, na Holanda. E em 2009 retornou ao Canadá e recebeu um PhD, né, um doutorado na Universidade de Colômbia, da Colômbia Britânica, intitulada
construindo falsas memórias do crime cometido, alguma coisa assim na tradução. Shaw permaneceu no Canadá, né, como professora da Universidade de Waterloo e na Universidade da British Columbia. Em 2013, tornou-se professora de psicologia forense na Universidade de Bedfordshire e ela ingressou no London South Bank University como professora senior em criminologia, por isso forense, né, em 2015, antes de se tornar uma associada de pesquisa honorária na University College of London, né, em 2017. Ou seja, ela tem um belo currículo para alguém tão nova. Aí a perícia de Shaw está em falsas memórias e como a polícia pode usar a tática, né, que pode levar as pessoas a se lembrarem de crimes que nunca ocorreram. Ou seja, implantar memórias. Então você quer que o coitado do que foi pego na cena do crime, que não matou ninguém. Sabe aquela cena do filme que a pessoa chega, encontra o corpo, mexe no corpo, até fica com as mãos cheias de sangue. Chega a polícia e fala: parado aí, você matou essa pessoa. E a pessoa fala: eu não matei, eu encontrei o crime. Então ela diz que no trabalho de pessoas que são pegas em cenas de crime, por exemplo, é possível no processo de interrogatório, com uma técnica especial, implantar memórias na pessoa e fazê-la acreditar que foi ela que fez aquilo. Da mesma forma, isso é na parte forense, é possível em trabalhos de grupo ou até isolados, fazer por uma técnica que eu mostrei no webinário, né, onde eu falo exatamente, expando isso que não é o caso aqui, mostrando como na conversa sequencial entre duas pessoas, uma que está sabendo o processo de implantar memórias, implanta memórias na outra que está simplesmente querendo se recordar de algo que a memória dela não está clara, e para que ela se recorde daquilo, usa-se uma técnica de inserir dados falsos, e a pessoa então adquire aquela memória achando que é dela, quando na verdade não é. Isso faz parte da história da humanidade. Estou passando aí para vocês verem 2 livros, tá? Isso faz parte da história da humanidade. Então, tudo que nós sabemos sobre a história do homem na Terra, desde sua origem até os tempos presentes, fazem parte de memórias implantadas, dados falsos inseridos através de técnicas específicas que as pessoas não se tocam disso, recebem os dados e acreditam que aquilo foi verdadeiro. Muitas até atestam que presenciaram a notícia da televisão, presenciaram aquilo, que leva a acreditar que aquilo existiu de fato, quando às vezes nem sequer existiu. Isso faz parte até daquilo que se diz a construção da própria Bíblia Católica e de livros sagrados, que a técnica é tão antiga que fez parte dessa implantação de memórias. Então nós temos livros como A Ilusão da Memória, que é o único que está em português, a imagem aí para vocês, Recordar e Esquecer a Ciência da Memória Falsa, e o outro que não está em português, que é Evil. E nesse Evil, então, se chama A Ciência por Detrás do Lado Dark da Humanidade. Isso aqui vale a pena só dar uma explicada o que é isso. Ela diz assim, no livro dela, bem na sobrecapa, diz assim: o que é sobre o mal que achamos tão atraente? Ou seja, o que há sobre o mal que achamos de tão atraente? De nossa obsessão com assassinos em série, a violência na cultura pop, que nem o rapazinho da resenha, né? Cadê o sangue? O terror, o sangue. Essa atração que a humanidade tem, boa parte, não quer dizer todo mundo, né? Mas aquela história de que tem um acidente ali na via do lado de lá da avenida e você está do lado de cá, fica todo mundo parado, o acidente é do outro lado, esse lado não anda porque todo mundo quer ver se tem sangue do lado de lá. Então, ela fala sobre isso também, e um pouco mais, né? Então, essa violência que está na cultura pop parece inevitavelmente atraída para as histórias de atos monstruosos e as pessoas que estão, né, aberradas que os cometem. Mas o mal, argumenta a doutora Julia Shaw, é relativo, enraizado em nossas culturas únicas, nosso passado, né, de sacrifícios humanos, onde o lado moral era verter sangue arrancando coraçõezinhos,
oferecendo os mais jovens e virtuosos para a terra, porque senão a terra não daria abundância para as pessoas. Não justificavam-se que os deuses tinham que ser apaziguados. Isso faz parte de uma ressonância morfogênica que brota no ser humano quando é reestimulada essa memória. É uma memória reativa, uma longa história que eu explico em cursos, né? E que é uma das tantas infinitas memórias reativas que podem ser implantadas no ser humano, faz parte da história da humanidade, então isso está implantado e é facilmente resgatável. Estes que nos dominam, nos manipulam e nos enganam ainda hoje, e fazem o que fazem com a humanidade neste momento agora, utilizam essas técnicas, sabendo que no ser humano existe isso, esta fascinação pelo dark side, pelo lado escuro. Então, essa Julia diz assim: o que se pode considerar normal como sexo antes do casamento, comer carne ou ser um banqueiro, outros acham abominável. E se o mal está apenas nos olhos do observador, pode-se dizer que ele existe? Pois é, essa é uma pergunta boa que ela fez. Por quê? Porque, por exemplo, alguns chamam esses personagens deste filme de super-heróis. Eu peguei várias resenhas os chamando de super-heróis. Então essa é uma discussão também. São super-heróis ou são apenas humanos superdotados, usando o seu próprio ponto de vista sobre aquilo que acontece à humanidade? E aí, em algum caso, como é o caso do Kevin, né, surgem personalidades e memórias implantadas de um lado negativo, que é a figura do monstro, da besta lá, que acaba atacando pessoas boas. Então eles não são super-heróis, porque super-heróis não atacam pessoas boas, né? Na verdade, você tem personagens que é humanos superdotados. E aí nós vamos à discussão que segue. Então, essa visão é muito interessante e leva a entender um pouquinho mais o que acontece com a humanidade com relação a essa implantação de falsas memórias que no filme utiliza para quê? Para convencer os personagens de que eles não são o que eles pensam que são e de que eles estão doente, tem uma doença psiquiátrica, um deles é inquestionável que sim, que é o Kevin. Ele tem uma desordem de múltiplas personalidades, sendo que uma delas é uma personalidade extremamente agressiva, extremamente assassina. As outras não, mas essa é, né? Então é assim, ela prende essa psiquiatra no filme, doutora Ellie, coloca eles numa clínica sob controle de drogas e sob controle de tudo, e tenta convencê-los através de implantação de memória, ao invés de eliminá-los, matá-los. Ela faz um estudo para implantar memórias, igualzinho se faz com a humanidade, tentando fazê-los entender que eles não são especiais, que eles não têm poderes especiais, embora ela saiba que eles têm, né? Mas ela tenta implantar essas memórias, fazendo o papel da Julia Shaw, para que eles então acreditem que não são especiais e que esses poderes são só esquizofrenia da cabecinha deles e, portanto, percam o uso da tal habilidade. É isso que é uma chamada interessante e já vamos evoluir em função do que se faz com isso. É com você, Cris. Maria, a luta entre a luz e as trevas é um dos principais temas em livros, contos, filmes, mas geralmente o que vemos é o bandido que sabe ser um bandido e o mocinho que tem certeza de ser o lado bom, embora vacile em assumir a luta aí que surge por conta disso. Só que nesse filme os bandidos invocam uma razão própria que imprime uma nova lógica. Daí vem a pergunta: isso também nos acontece? Acontece para a humanidade fora das telas de cinema? Essa foi a discussão que eu estava fazendo agora há pouco, né? Qual é a razão que move esses seres e qual é a lógica que eles estão utilizando? Então, em que condições está a mente deles, desses supostos seres superdotados,
para que possam julgar corretamente aquilo que de fato tem que fazer. Por exemplo, o Glass, né, o vidro, ele matou centenas de pessoas em um trem e matava pessoas porque ele queria descobrir aqueles que tinham poderes. Isso aí, no Corpo Fechado, quem assistiu o filme vê que ele matou muitas pessoas e justificou que ele tinha razão, porque através de matar muitas pessoas, ele encontraria alguém como encontrou, no caso, o personagem David Dunn, que é o Bruce Willis que faz aí, né, esse papel de justiceiro e por aí vai. Então assim, como é que você pode julgar o que é certo e errado enquanto a sua mente não estiver em processo total de coerência e os seus engramas emocionais, que são padrões de uma mente reativa, que é reestimulada e atua irracionalmente, surgindo uma segunda personagem em você, uma segunda personalidade em você, que atua irracionalmente. Tem aquela coisa quando a pessoa é reestimulada numa briga de um engrama emocional, ela que não tinha intenção nenhuma de matar, e o momento do reestímulo dessa memória reativa de um passado do pai que batia, então a briga que está acontecendo ali reestimula a memória do pai que batia e essa pessoa reage em cima daquela memória sobre esta outra pessoa com quem ele está brigando e é capaz de matá-la. Então, enquanto você não tiver um ser que tem uma mente clara, que é de fato livre de memórias reativas, que está no seu total autocontrole, que é capaz de exercer o poder sobre si mesmo de uma forma racional, objetiva, dentro de um caminho de lógica, dar esse poder para a humanidade pode ser ainda mais perigoso do que já é hoje com aqueles que eu chamo de novo tirando sarro, eu uso para tirar sarro, abrir aspas, eles fechar aspas, porque eles têm poder. Mas eu não digo que tem um poder psíquico ou esse tipo de poder. Eles têm um poder, outro tipo de poder. O poder financeiro, o poder da guerra, o poder de dominação, subjugar os humanos. E o que eles fazem? Eles atuam de uma maneira que para eles existe uma razão. Só que esses seres que fazem isso são psicopatas. Os que dominam a humanidade hoje são psicopatas, loucos, cheios de memórias implantadas, né? Cheios de memórias reativas. Que a visão deles é a visão de em direção à destruição e não em direção à sobrevivência da melhor forma possível. Já visto o que acontece com o mundo, que quando eles põem a mãozinha é para suprimir, destruir, matar, dominar e aí vai. Então, essas mentes são mentes doentes. Então, como é que você vai dar poder para alguém como esse personagem do Kevin, né, que tem 24 personas que ele projeta dentro de si mesmo, porque ele tem esse distúrbio de múltipla personalidade exatamente porque tem uma mente completamente cheia de engramas emocionais que vai reestimulando até o ponto em que aparece o mais perigoso, que é a besta, né? Aquele monstro que surge e que mata, porque ele está movido pelo medo e pelo mecanismo da sobrevivência, né? E vê tudo que está à sua frente como um inimigo mortal. Então, como é que se pode dar um poder assim para a humanidade? Então, qual que é a razão que existe, né, quando você tem uma luta entre luz e trevas, que é exatamente a luta da luz, que é o padrão de coerência, assumir o comando sobre as trevas, que é o padrão da falta de coerência, falta de ordem. As trevas são o caos, por isso que caos se vê como gelo, como frio, né? Nas lendas, nos mitos, o caos é sempre frio, gelado. E a ordem vem com o calor, com o sol, com a visão solar. Mas esta ordem sobre o caos,
ela só assume quando se vem num padrão de lógica e coerência. Então, todo esse padrão de razão que tem que ser impresso para que uma humanidade possa tomar conta de si mesma e possa assumir o poder que tem, o poder pessoal, só pode ser feito a partir de um dado de mentes sem esse padrão de mente reativa. Mas acabei de falar que o homem tem esse padrão de negatividade, de lado dark, que brota por causa de uma ressonância morfogênica, até com a origem do homem, que são os nossos próprios ancestrais, as fontes geradoras da nossa fisicalidade, nosso corpo físico, genes que recebemos, alguns deles vieram de seres extremamente negativos, vamos assim dizer, perigosos, e com uma visão da matéria de apropriação, dominação, que por isso brota no ser humano para esse lado. Então, essa luta vai estar sempre presente enquanto a humanidade não encontrar o seu caminho. Por quê? Você retira essa turma que está aí no poder agora fazendo isso, brota da própria humanidade o mesmo padrão e novamente nós vamos ter a mesma coisa. Então, enquanto a humanidade não se alterar, não se desenvolver dentro dela, não encontrar o seu próprio eu, não encontrar o seu nível de coerência, expandir a consciência no nível de ser realmente capaz de se ver no meio do outro num processo de equilíbrio e não num processo de luta, de apropriação, porque a visão da mente que não está clara, ela enxerga o outro como trevas, sendo que talvez ela esteja em maior nível de trevas do que o outro. Então, a questão de quem é o bandido, quem não é, né, quem é bom, quem é ruim, é o jogo até neste filme, aonde vocês vão ver que tem um grupo que tenta dominar a humanidade, impedindo essa frase até da doutora Alice Stable, que ela diz que o que eles fazem é tentar impedir que a humanidade se destrua. Porque a humanidade, obviamente, ela é perigosa, e se ela descobrisse o poder que está em si mesma, ela poderia destruir-se ainda mais. Será? Será que a humanidade geraria sua autodestruição? Ou será que existem seres que nos dominam e que se justifica isso? Eles, como eu brinco, né, nos dominam? Ou será que esses eles, na verdade, não são os mesmos do passado, né? São aqueles que brotam por uma descendência genética, tudo bem, né, das famílias que historicamente vinham dominando o mundo desde sempre, desde a antiga Roma, ok? Se reportam a essas famílias que eles casam entre eles, ok, mas eles não deixam de ser pessoas como nós, que nascem na Terra e estão em ressonância com o padrão da Terra. Então, o que está acontecendo é que existe uma consciência da Terra misturada entre luz e trevas, em luta constante desse padrão, porque não foi atingida a coerência, o equilíbrio sobre aquilo que nós devemos dizer, o maior nível de coerência, padrão, amor, razão, de um nível de expansão sobre as dinâmicas de existência, o eu, o outro, a família, a comunidade, a natureza, os animais, o planeta e o universo. Então, essa visão de coerência para com tudo, o ser humano ainda está longe, como massa, para atingir. Então, talvez tenhamos que ter ainda aqueles que nos desafiam a brotar de nós esse lado dark side, como diz a doutora Julia Shaw, né? Que é o caso que foi explorado no filme. Ou talvez, se nos deixassem em paz, temos dois lados. Esse lado dark side não brotaria tanto e estaria acalmado dentro de nós, no nível maior de equilíbrio, e a Terra já tivesse atingido uma paz
embora esse lado dark vai estar sempre presente, porque faz parte da humanidade. Então é aquela coisa, não é que o fogo é perigoso, é que é necessário saber lidar com o fogo para não queimar os dedos ou o corpo. E é necessário saber lidar com o fogo para tirar vantagem do fogo, transformar materiais para produzir comida. Então o fogo que está no homem é um fogo que pode queimar ou é um fogo que pode produzir coisas maravilhosas. Isso significa então que o mal que há em nós pode ser uma resposta à má compreensão de como lidar com isso e o que é este mal. Da mesma forma com estes que tentam nos suprimir. Tudo é uma questão de ponto de vista. O que é um herói? O que é um vilão? E quais são os parâmetros que envolvem isso? De qualquer forma, a resposta está no equilíbrio. O equilíbrio do ser humano, né? O equilíbrio da razão. A pergunta do porquê é que nós não chegamos a ele ainda é a questão mais importante. É com você, Cris. Maria, você sempre fala que o propósito aí dos seus cursos do método de integração é o resgatar o poder e a grande capacidade que pertence à humanidade e que foi exatamente perdida, como você já nos explicou hoje, pelas implantações de falsas memórias. Mas vem cá, entre nós duas, tá? Somos seres divinos com poderes especiais, como aconteceu no filme? Diz aí, Maria. A ideia de vidro é uma ideia muito próxima àquilo que eu explorei no curso desse final de semana passado, né, que foi dia 2 de fevereiro, chamado A Revolta de Atlas. Na Revolta de Atlas tem um personagem chamado John Galt. Então, John Galt, que é um personagem dos anos 50, 60, acho que é a autora que é a Ayn Rand, que é uma filósofa, escritora fantástica, que criou a filosofia do objetivismo, né? Eu dei aula sobre isso. Aliás, esse curso vai estar disponível já para compra online. Eu dei ao curso presencial. E o curso presencial, eu gravei ele todinho em forma de videoaula. Está disponível já para quem quiser entrar a partir de segunda-feira, agora. Já vai estar disponível dia 11, né? Isso, a partir de segunda-feira, dia 11, já vai estar disponível para aqueles que quiserem entrar no website mcpereda.com.br. Então, mcpereda.com.br. Lá vai estar a disponibilidade também de você se inscrever e receber os alertas sobre esse curso. Esse curso mostra da onde Shyamalan tirou ideia do personagem Glass, vidro. Essa ideia que aparece nesse filme agora, Glass, né? Onde ele grava tudo o que acontece e joga isso na internet, na televisão, ocupa as redes de mídia, né, televisiva e informativa, com a informação de que nós, seres humanos, somos capazes de sermos muito mais do que aquilo que nos disseram, que implantaram memórias em nós e que podemos fazer muito mais. Então, se você vê esse resgate de poder pessoal, que é a chamada principal aqui do filme, deixa eu pegar aqui as frases, que é a frase de Glass, né? Aqui é o Glass falando para as pessoas nos vídeos e mostrando as imagens do que aqueles três puderam fazer, principalmente os dois, né? Que era o personagem do Bruce Willis e o personagem da besta, né? Então diz assim: há forças desconhecidas que não querem que saibamos do que somos realmente capazes. Não querem sequer que suspeitemos que nossas capacidades extraordinárias são reais. Eu acredito apenas que alguns conseguem ver o que podemos nos tornar. Acredite em si mesmo, que esse acreditar em si mesmo é contagioso. Se não der permissão a si mesmo para serem especiais, nunca despertarão de outra maneira. Seja lá quem for esse pessoal, eles não querem que saibamos a verdade.
Hoje é o dia em que tudo começa, ou seja, ele quis dizer, hoje é o dia em que a verdade vai ser revelada, o dia em que as pessoas vão começar a entender que, de fato, elas podem fazer alguma coisa a respeito. E a ideia do John Galt, que é o personagem principal da Revolta de Atlas de Ayn Rand, é exatamente essa, né? Então tem umas frases muito boas dele, que eu vou colocar aqui para vocês, um minutinho. Em nome do melhor que há em você, não sacrifique o sentido da vida a um inimigo que reivindique a sua preciosa mente. Não deixe seu fogo se apagar. Mantenha a insubstituível centelha acesa. Não deixe o herói que está em sua alma perecer na frustração solitária ao esperar pela vida que você merece, mas nunca foi capaz de alcançar. O mundo que você deseja pode ser conquistado. Ele existe, ele é real, ele é possível, ele é seu. John Galt, de Ayn Rand. E ainda tem mais uma. Alguns desistem ao primeiro toque de pressão. Alguns se vendem. Alguns definham através de graus imperceptíveis e perdem sua chama, jamais sabendo quando ou como a perderam. Então, esta novamente é Ayn Rand e é o foco dos meus cursos. Quando eu falo em método da integração, eu tenho um guarda-chuva de cursos, onde cada um deles busca aspectos para o despertar do ser, através de informação, mostrando que nós somos muito mais do que isso que nos contaram, compreendendo, fazendo as pessoas compreenderem através de dados que as memórias são falsas, são implantadas, como esse filme brilhantemente mostra, que sim, o ser humano é muito mais poderoso, que o ser humano foi criado ouvindo, que é incapaz, que nasceu no pecado, que é um pobre coitado, que necessita alguém que o domine, necessita alguém que esteja acima dele, que mande nele, e que ele tem que dizer, então, que o que é aquilo que ele tem que fazer seja dito por um outro, que o outro decida sobre sua vida, né? E o foco dos meus cursos, e como é o caso desse, da Revolta de Atlas, foi mostrar que está na hora das pessoas dizerem basta, basta. Só que, como bem mostra o filme também, esse aqui do Glass, né, do vidro, as pessoas só podem falar basta da maneira certa e com a energia certa e com a compreensão certa quando atingirem a razão. Porque senão eu vou ter que dizer que esses personagens, que a Cris vai perguntar agora quem são eles do filme, talvez tenham razão, porque o ser humano é altamente perigoso. Mas ele é altamente perigoso porque ele é colocado em situações e lhe é dada uma vida oprimida que gera esses engramas emocionais, que geram memórias de dor, que geram as distorções que se veem no personagem do Kevin, com essas múltiplas personalidades e essa desordem enorme, gerando uma delas um ser de capacidade altamente destrutiva e assassino, né? Então, pois é, toda essa coisa de nós temos esse poder, sim, mas nós temos que desenvolver a capacidade de autocontrole, de automanejo, de mente clara, equilibrada, que é através de um processo de aprendizado, de informação de boa qualidade. Bem, pessoal, eu perdi o vídeo agora, a parte da gravação que eu estava continuando a falar mais um pouquinho, mas no geral, embora tenha dado falha aqui na gravação, eu acho que eu já dei o recado que eu precisava para vocês. Então eu deixo meu abraço, meu agradecimento por estarem aqui comigo nesse programa Despertos e espero que estejam também nos próximos. Deixo a palavra agora para a Cris, que tem uma mensagem bastante adequada para vocês. Um abração e até o próximo Programas Espertos. Despertar da Matrix.
No meu ponto de vista, despertar é buscar transcender a dualidade, enxergar o todo com a perfeição da unidade, unindo mente e coração. Nas decisões, sabendo que por meio do autoconhecimento, transmutará vibrações inferiores dos desejos e dos apegos do ego, conseguindo assim, como observador, observar a consciência como elemento que permeia todas as realidades. Consciente da condição de desperto, você aí vai assumir o poder e vivenciar a neutralidade dos julgamentos, entregando-se à consciência do fraternismo, porque sabe que a libertação, a autocura, é a desinversão de valores, que será a consequência das nossas ações desinteressadas, baseadas nos verdadeiros princípios universais. Compreenderemos que o fraternismo transcende limites, condições, turbulências e assim abrimos-nos ao plano maior do eu divino, transformando-nos em criador da nossa própria realidade. Assim, acabam-se as incoerências, as ansiedades, os conflitos, as mistificações, as confusões, as ilusões e as inversões. Recriamos, então, a própria realidade de forma boa, porque se manifesta quando vibramos nesta harmonia. Despertaremos, então, para o coletivo, sabendo que ser é um estado de realização, de contato com a nossa consciência cósmica. Dessa forma, entramos em contato com nossa alma, aumentando nossa chama interior do amor-sabedoria, tornaremos-nos um Deus ativo no planeta das ilusões. E autênticos, despojado das máscaras, sem bairrismos, sem sectarismos existenciais, planaremos em qualquer padrão de onda, em qualquer lugar do tempo ou do espaço, porque assumimos a nossa força, a nossa divindade. Perceberemos que acordar então é um fluxo, não é uma explosão. E quando isso está na cabeça da gente, é sinal que o processo maturou. Quando a explosão eclode, é porque o fluxo transbordou. A cada estalido equivale um salto, a cada salto uma nova realidade e uma abertura de integração com outras humanidades. Despertar a força significa destruir as camadas da percepção e programação que nos mantém cativos dos pseudos donos do mundo. Então, tudo é um movimento de evolução, que parte de um estado de acomodação e caminha em direção ao estado maior, de percepção, de profundidade, complexidade, inteligência, criatividade, beleza e unidade. Então, vem com a gente nessa jornada. Gratidão, pessoal, gratidão, Maria Pereda, que fraternalmente compartilha todo esse conhecimento. Peço a você que se inscreva no Sol Negro de Maria C. Pereda, no canal de Maria C. Pereda e no Cron TV, também canal do YouTube. Gratidão, pessoal, até o próximo Despertos.